Jornal TVM. Oferecimento. Hospital Carlos Fernando Malzone. 112 anos de história, cuidado e vida. Olá, boa noite. Segunda-feira, 6 de abril de 2026. Atletas de Matão são convocados para defender o Brasil no chokeball no PAN da Colômbia. A equipe liderada por Alessandra Marquezine promove uma campanha para viabilizar essa viagem. Festival de Orquídeas e Suculentas chega à terceira edição em Matão. O evento, promovido pela DEMA, une flores e solidariedade em prol das pessoas com deficiência. E atenção, produtores rurais, chegou a hora de acertar as contas com o leão. E no campo, a declaração tem regras que muitos ainda desconhecem. Para evitar erros e prejuízos, o Sindicato Rural de Matão explica as diferenças na declaração para o produtor rural. Essas são as principais manchetes do Jornal TVM, que está começando com informação, prestação de serviço e tudo que está relacionado ao dia a dia da nossa comunidade. Seja então muito bem-vindo e obrigado pela sua companhia. Há 112 anos, começava uma história, escrita com dedicação, ciência e amor ao próximo. De geração em geração, cuidando de vidas, unindo tradição e inovação, humanização e alta complexidade. Hospital Carlos Fernando Malzone, cuidando de gerações, transformando vidas. O futuro é incerto, por isso devemos protegê-lo. Faça seu seguro residencial, comercial, automotivo e pessoal com quem há 30 anos tem experiência e comprometimento. Ademar Seguros. Rua Manuel Rodrigues 282, Parque Primavera. Vem pro Giro da Semana Savenhago. Nem precisa pesquisar, o calendário de ofertas mais barato é aqui. De segunda a segunda tem muito preço baixo na loja toda. Faça a feira Savenhago, muita qualidade com economia. Cebola, R$2,95 no nosso cartão. Óleo Lisa, R$6,65. Arroz Pop, R$14,90. Filezinho de frango, R$16,90. Leite Piracanjuba, R$4,49 no nosso cartão. Giro da Semana Savenhago. Todo dia é dia de oferta. FATEC, projetando o futuro. O poder de transformação da educação e a integração com a indústria. Toda segunda, às 18h45, com reapresentação às 21h45. Assista no canal 14.1 e nas redes sociais da TVM. FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão, Baldan e Marquesan. Olá, agora são 18h03, começando mais uma edição do Jornal TVM. Hoje uma segunda-feira, depois de um feriado prolongado. Boa noite a todos da equipe aqui. Como é que foi o feriado de vocês? Seu também, Aninha? Boa noite, Esteves. O pessoal tá falando que foi tudo bem, tudo tranquilo, foi né? Foi tudo tranquilo também. Sem nenhuma intercorrência. Sim. O pessoal foi viajar, ficou por aqui? Ficamos por aqui mesmo, eu fiquei por Todo aqui. Todo mundo ficou por aqui mesmo, né? Tá muito complicado para viajar, né? Ah, não tá dando. É um feriado santo, resolvemos ficar por aqui mesmo, acho que foi o seu caso também, Sim, né? Sim, aproveitar a família, isso mesmo. E foi legal, né? Não tava tão quente assim, tava aquele calor, mas não aquela coisa braba, né? Sim, suportável, né? Clima gostoso, né, Esteves? E hoje, Aninha, essa chuva? Tava prevista? Então, ela estava prevista sim, viu, Esteves? Tinha 88% de chance de chuva nessa segunda-feira. Mais pouquinho, né? É, e promete algumas pancadas de chuva agora à noite também. Agora tem bairro que nem choveu, aqui na frente choveu um pouquinho. É. Eu fui um pouco ali mais perto da Baldão lá, me parece que ele estava mais seco do que aqui. Sim, são pontos isolados, né, como você diz isso? Pontos isolados, né, chuva em pontos isolados. Me parece que no Paraíso não choveu. Ah, é? Se tiver alguém no Paraíso, ó, choveu ou não choveu, manda pra gente aí, tá bom? É, já vai atualizando. E não tá chovendo também, parece que choveu não faz muito tempo, em algum lugar da cidade, que tá o Bruno Henrique agora, que vem com as notícias do setor policial. Me parece que agora tá tudo tranquilo aí, tem umas poças d'água ali, mas acho que não é chuva de agora não, né, Bruno?
Olá, Esteves, boa noite a você, boa noite, Ana, todos que acompanham o Jornal TVM. Realmente não é a chuva de agora, a gente saiu da emissora já faz uns 30, 40 minutos que nós estamos aí pelas ruas de Matão, né? E desde o momento que nós saímos, não tem mais chuva. Só nesse local realmente que tem aqui ainda algumas marcas d'água, né? Mas o asfalto praticamente seco. Mas tivemos aí em alguns pontos da cidade uma boa pancada de chuva, principalmente na região central, uma chuva muito rápida, passageira, mas uma boa pancada, né? E nesse momento não chove, a gente percebe o céu ainda nublado, principalmente, né, nessa parte aqui que nós estamos, né? Aqui nesse momento estamos no cruzamento da São Paulo com a São Lourenço e em algumas partes o céu com bastante nuvens, né? Dando aí a impressão de que realmente mais tarde deve chover novamente. E a previsão do tempo diz isso, né? Que temos aí probabilidade de pancadas de chuva. Mas no setor policial, nesse feriado prolongado, a gente traz agora um resumo dos principais, tudo aquilo que foi registrado pela polícia em Matão. E apesar de algumas ocorrências registradas, é claro, um plantão policial, por ser um feriado prolongado, bem mais tranquilo aí do que a gente vem trazendo nas últimas semanas. Nós tivemos um caso de violência doméstica que terminou em prisão na madrugada de ontem. A PM foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Ibitinga, Jardim Buscardi, e no local os policiais encontraram um casal do lado de fora da residência. Segundo a vítima, ela foi agredida pelo marido com socos e até golpes de capacete após uma discussão. O homem confirmou as agressões e ambos apresentavam sinais de embriaguez. Diante da situação, o agressor recebeu voz de prisão em flagrante. O casal foi encaminhado ao pronto-socorro. Foram constatadas as lesões. Ambos passaram por exame de corpo de delito. Ocorrência apresentada no plantão policial, onde a prisão do homem foi ratificada com base na lei de violência doméstica. O autor foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Bom, ainda no setor policial, durante um patrulhamento, a PM flagrou o condutor de uma moto trafegando em alta velocidade, avançando sinais vermelhos e colocando demais motoristas, motociclistas e pedestres em risco. Ao receber ordem de parada, ele fugiu por diversas ruas da cidade, momento em que teve início um acompanhamento, a chamada perseguição. A perseguição só terminou quando ele perdeu o controle e bateu contra um muro na Avenida Ludwig X. Mesmo após a queda, o homem apresentou um comportamento agressivo e precisou ser contido pelos policiais com o uso de algemas. Ele foi socorrido ao pronto-socorro com escoriações e fraturas, além de apresentar sinais de embriaguez. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de cocaína com o condutor, que admitiu ser usuário. O suspeito se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi levado ao plantão policial. O caso foi registrado por porte de drogas, direção perigosa, embriaguez ao volante, e após o registro ele foi liberado. A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio. Uma tentativa de roubo contra uma idosa foi registrada na tarde de ontem em Matão, quando, de acordo com as informações, ela vendia sorvete. O caso aconteceu no Jardim do Bosque. No momento em que recebia o pagamento, um homem que estava próximo se aproximou. Aí, o condutor na contramão de direção, né? Só para que vocês possam ter ideia, né? Do motivo, né? Que muitas vezes acontece acidente aqui em Matão. O condutor veio na contramão, né, de direção e entrou aqui na São Lourenço. Depois acontece acidente, situação lamentável, né? O caso, voltando a essa tentativa de roubo contra uma idosa, no Jardim do Bosque, a vítima estava vendendo sorvete. No momento em que ela recebeu o pagamento, um homem que estava próximo se aproximou e tentou arrancar o dinheiro da mão dela. A nota rasgou. Era uma nota de R$10, né? Olha ao que o indivíduo se sujeita. O suspeito ainda jogou parte do dinheiro no chão e tentou fugir. Ele foi abordado logo em seguida por policiais militares que estavam próximos, dando apoio à ocorrência. O homem foi encaminhado para exame de corpo de delito, posteriormente levado ao plantão policial. Caso registrado, após os procedimentos, ele foi liberado. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada de hoje, no bairro Portal Terra da Saudade, por descumprimento de medida protetiva contra a própria mãe. A PM foi acionada para atender uma ocorrência
inicialmente tratada como desentendimento entre mãe e filho. No local, a mulher relatou que o filho é usuário de drogas e vinha vendendo objetos da residência para sustentar o vício. Bom, segundo a vítima, ela já havia solicitado medida protetiva, mas ele continuava frequentando o imóvel. Na data de hoje, ele teria furtado o ventilador da casa para trocar por drogas. Durante o atendimento da ocorrência, o autor retornou à residência e confirmou que tinha conhecimento da medida judicial. Diante da situação, ele recebeu a voz de prisão em flagrante. Após passar por exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina, onde permanece à disposição da Justiça. Bom, Esteves, são essas as informações do setor policial. Apesar de algumas ocorrências com uma certa gravidade, né, um plantão policial mais tranquilo, né, em razão de um feriado prolongado. Normalmente, a gente de fim de semana já tem muito mais ocorrências. Por ser um feriado prolongado, a gente até imaginava que teria mais, né? Mas graças a Deus houve aí uma certa tranquilidade. Bruno, houve uma diminuição, né? Eu quero crer até em relação ao feriado do ano passado, mas o que chama atenção, né, é que aqui em Matão já fazia tempo que a gente não noticiava aqui embriaguez ao volante, né? E graças a Deus aqui que só foi, né, uma ocorrência de embriaguez, a pessoa foi flagrada, mas não é o que ocorreu aí nesse feriado prolongado, né? Em algumas cidades lá em São Paulo, 2 crianças foram mortas, né, por um motorista que havia bebido. Inclusive ele confessou que havia bebido, né? Feriu mais 2 pessoas. Por embriaguez ao volante, é um tipo de crime que a gente não gostaria mais que ocorresse, né? Mas acontece com uma certa naturalidade que parece que é uma coisa normal, né? E quando na verdade não é, né? De fato, Esteves, a nossa expectativa, claro, é que nenhum crime mais fosse cometido, né? Acho que todo mundo sonha com um dia em que a gente vai chegar aqui e dizer, olha, de fato, nenhum caso registrado em Matão, nenhum crime cometido nas últimas horas, né? E apesar de alguns dias a gente trazer aqui um plantão bem mais tranquilo, a gente tem ocorrência todos os dias. Agora, nesse caso de embriaguez ao volante, o rapaz perdeu o controle, colidiu contra o muro e se feriu apenas, né? Ele não feriu terceiros, ele mesmo consumiu a bebida, ele mesmo assumiu a moto, um risco dele, é um risco assumido por ele, né? Nesse caso de colidir contra um muro, né? Sofreu escoriações, fraturas, mas até perdão da forma que eu vou me expressar, né? Mas foi um risco que ele assumiu e acabou aí se deparando, né, com as consequências da bebida, né? Nesse caso, graças a Deus que ele não feriu terceiros. Agora, em outros casos, como esse que você relatou em Diadema, onde nós tivemos 2 crianças que acabaram mortas por imprudência de um condutor que estava embriagado, 2 crianças, uma de 6 e uma de 10 anos, perderam a vida ao serem atingidas por esse condutor que estava em um Creta, e acabou em altíssima velocidade atingindo 2 crianças, né, de 6 e 10 anos. E não só nesse caso, mas em tantos outros casos que nós já relatamos aqui em Matão, né? Tivemos acidentes fatais em Matão já por conta de embriaguez ao volante na nossa região, rodovias, e infelizmente é o tipo de crime, né, que a gente sempre costuma dizer que a gente tem uma certa dificuldade de entender, né? Se o cara vai dirigir, né, por que consumir bebida alcoólica? E se vai beber, pega o Uber, vai com algum motorista que com alguém da turma que não bebe, né? Mas a pessoa assume o risco, né? E aí acaba ceifando vidas no trânsito, como é o caso dessas 2 crianças. Aqui em Matão, esse caso de embriaguez ao volante, né? Ele certamente foi estipulado algum tipo de fiança, ele foi liberado, né? Não ficou detido, mas graças a Deus não feriu terceiros, né? Ele assumiu o risco, bebeu, né, e assumiu ali o volante, né, o guidão da moto. Na moto, o para-choque é a vida, né? Então, infelizmente, ele colidiu aí contra um muro ao perder o controle, sofreu escoriações e fraturas, mas não perdeu a vida e também não feriu terceiros. Agora, é o tipo de crime que eu acho que devia aumentar, né, a pena. De alguma forma fica simples, né? O condutor ser identificado em flagrante com sinais de embriaguez, ele é disponibilizado para ele o teste do bafômetro e ele se recusa a fazer o teste do bafômetro.
Né? Claro, ele tem a multa da mesma forma, a multa que aproxima os R$3.000, tem consequências no caso de perder a CNH por 1 ano, mas mesmo assim, né, é uma situação que eu acredito que realmente abre precedentes para que isso aconteça em outras oportunidades. É lamentável quando a gente perde vidas no trânsito por embriaguez ao volante, Esteves. Então, eu estava ouvindo o noticiário hoje, né, e tinha um especialista falando que está faltando conscientização, está faltando campanha, políticas públicas. Eu acho que está faltando vergonha na cara, né? Pois é. E quem faz uma coisa dessa, né? Porque teve essas 2 mortes no final de semana, mas houve outros acidentes, né? Um carro de luxo batendo em caminhão, batendo em outros carros, mandando gente para o hospital. Na Bahia, hoje, um ônibus atropelou 2 pessoas na rodoviária. Meu Deus. É uma banalização, né? Uma rodoviária de uma cidade do interior lá, 2 pessoas morreram, uma perdeu a perna, a outra está ferida com gravidade, né? Não sabe se o motorista, nesse caso, se tinha bebido ou não, mas foi um acidente que está muito mal explicado lá no interior da Bahia. Quer dizer, mais 2 pessoas mortas, né? É muita gente morrendo, né, Meu Deus. E a gente precisa dar um basta nisso, né, Bruno? Com certeza, Esteves. Olha, se você me permite um rápido comentário, né? Eu sei que a minha única participação aqui é pra gente falar da polícia, mas eu não posso deixar de dar minha opinião nesse caso. Seja lá quem foi que disse que falta conscientização ou política pública, né? Estamos diante de uma atualidade, né, onde todo e qualquer acidente serve como conscientização, né? Todo e qualquer acidente traz ali uma orientação, a falta de cinto, a bebida alcoólica e a direção, o uso de celular, a velocidade, o não respeitar a sinalização, enfim, né? Todo acidente de trânsito traz algum tipo de conscientização. Não falta, né, campanhas, o que a gente mais vê é campanha, né? Se beber não dirija, não use celular, né? E outra, vivemos a era da tecnologia, a informação está em todo lado, a todo canto. Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir. O que falta, como o Esteves bem disse, eu assino embaixo, é vergonha na cara. Quanto a esse acidente envolvendo esse ônibus na rodoviária na Bahia, Esteves, eu inclusive vi as imagens lamentavelmente fortíssimas, né? Que mostram ali toda essa tragédia. A imagem forte mostra as pessoas ali que tiveram partes do corpo decepadas, né? 2 mulheres que morreram e 2 homens que ficaram gravemente feridos. Agora, eu quero aproveitar e fazer um comentário também diante dessa situação, Esteves. A pessoa que compartilha essas imagens, né, nas redes sociais, claro, acabou chegando até a gente porque, né, compartilha em vários grupos. Nós fazemos parte, aliás, de vários grupos de jornalismo e essas imagens em algum momento acabam chegando. Mas tinha uma pessoa ali debaixo desses escombros, né, do concreto da parede que foi atingida pelo ônibus, implorando por socorro, enquanto a pessoa tinha a preocupação única e exclusivamente de pegar o telefone celular, né, e de filmar ali a desgraça. Essa é a realidade, a perna do indivíduo, né, a quantidade de sangue, a vítima toda machucada, ao invés de prestar algum tipo de socorro. Aí entra aquele velho e conhecido ditado: muito ajuda quem não atrapalha, Esteves. Valeu, Bruno. Daqui a pouco você volta de algum ponto da cidade. Conforme o Bruno comentou, né? Completamente desnecessário, né? Sim. A postagem de certos conteúdos, né? Eu já cheguei... Recebe, fica pra você, não precisa ficar repassando, né? E a gente sempre está presenciando isso, né, Esteves? Inclusive, um acidente que marcou muito aqui na Avenida Baldando, um motoqueiro que infelizmente perdeu a vida aqui em frente à emissora. O pessoal parando para filmar, tirar a foto, não é legal, né? Não é parente dele, né? Tá ali, né? Não e se falta, for, né? Falta não empatia. Tá sabendo, falta empatia. Sim. Agora, a Aninha é de Itápolis, né? E teve um acidente aéreo no final de semana envolvendo pessoas de Itápolis, né? Pois é, Esteves. Por volta das 10h40 da manhã da sexta-feira santa, no dia 3 de abril, um avião pequeno, de porte pequeno, caiu e se chocou contra um restaurante em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. E esse acidente movimentou muitas redes sociais, inclusive da nossa região, porque o casal que perdeu a vida nesse acidente, foram 4 pessoas que perderam a vida, infelizmente. O casal era Débora Belanda Ortolani e também Luiz Antônio Ortolani. Eles eram casados e sócios da Feira do Bordado de Bitinga. Eles estavam à frente da Feira do Bordado, organizando tudo mais. Eles eram de Bitinga? São de Bitinga, moraram muito tempo em Bitinga e fazia um tempo que eles estavam morando no Rio Grande do Sul. E os outros ocupantes da aeronave eram o piloto, Nélio Peçanha, que também nós temos a foto dele. E novo, né? Novo.
e também o sócio da empresa de aviação que pertencia à aeronave, o Renan Sais. Inclusive, essa viagem foi marcada porque essa aeronave ia ser vendida para esse casal. Para esse casal estava... Sim, eles estavam fazendo essa primeira viagem de avião nessa aeronave, né, tudo mais. Só que, infelizmente, perderam a vida. Esse restaurante, eu vi até uma matéria que ia haver expediente, mas o dono decidiu dar folga para todo mundo. Imagina... A tragédia seria maior, né? A tragédia iria ser maior. Estava vazio no momento. Sim. Nossas condolências aos familiares, né? São de Bitinga, então, não? O casal, dois, né? São o casal de Bitinga e o Renan e o Nélio de Itápolis. Piloto e o proprietário da empresa. Sim. Que estava mostrando o avião para o casal. Isso mesmo. Tragédias, né? Tragédias. Aninha, obrigado, viu? Imagina. Vamos falar de coisa boa agora, falar de flores? Vamos. Olha, é o seguinte, beleza que floresce e solidariedade que transforma, né? A Dema realiza aqui em Matão a 3ª edição do Festival de Orquídeas. Esse assunto a gente vai falar daqui a pouco, não sem antes dar uma passadinha... Supermercado Soares, tem tradição em atender em Matão e região. O Supermercado Soares é completo. Tem uma mercearia ampla com tudo que você precisa. É completo no açougue com variedade e procedência. Padaria repleta de delícias. Sempre tem produtos fresquinhos a qualquer hora do dia. E o varejão com mais qualidade ainda para o seu dia. E ainda conta com gás e água. Confira algumas ofertas para essa semana. Esponja de louça VIP, a unidade sai apenas por R$ 1,59. Sabão em pó Triex 800 gramas, R$ 4,49. Amaciante Tuf 2 litros, R$ 7,49. Papel higiênico Paloma 16 rolos, R$ 15,90. E para facilitar, o Supermercado Soares tem aquele delicioso assado. Então não perca tempo e faça já a sua encomenda. Supermercado Soares, Rua João Sequeto, 956, Vila Cardim, aqui em Matão. Na Vila Cardim não tem como errar, né, no Soares, não, né? Não tem. Passou de lá, né? Eu já passei por lá, viu? Bom, agora sim vamos falar sobre a Feira de Orquídeas e Suculentas, né? A 3ª edição, promovida pela Dema, que é a Associação dos Deficientes de Matão, e toda a renda é revertida aí para as ações que são feitas pela entidade e não são poucas, viu, Aninha? Sim. Nós estamos neste momento aqui na sede da ADEMA para falar sobre o 3º Festival de Orquídeas e Suculentas, né? Então, se chega a 3ª edição é porque já virou tradição, né? Muita gente já espera a chegada, né, do Festival de Orquídeas e Suculentas, e a gente está aqui com a Virgínia para falar exatamente sobre esse assunto. Virgínia, bom dia. Inicialmente, só para a gente poder já contextualizar, é um festival que acontece já na 3ª edição e já gera uma expectativa entre todo mundo que participa aí todos os anos, né? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, é a 3ª edição com esse orquidário, né? Já fizemos outras edições e essa daí é a 3ª. Com ele está dando muito certo. O pessoal está ficando muito satisfeito com as flores que estão vindo. Bom, quando acontece, como funciona? Ela vai vir, vai começar na sexta-feira, né? E vai até o domingo. Começa na sexta, às 8 horas da manhã, e vai até o domingo às 4 horas da tarde, que seria 11, 12, 13. Bom, e é importante a gente sempre citar, né, que esse tipo de evento gera verba, né, para a ADEMA. Como funciona? É para sua totalidade? Como funciona? Não, a gente tem uma porcentagem da venda das orquídeas, né? E essa renda vem, assim, principalmente agora, vem numa boa hora, né? Que nós estamos comprando equipamentos novos, né? E estamos modernizando um pouco mais a ADEMA. Então, essa vai ser uma grande feira para a gente. E a ADEMA hoje atende aproximadamente quantas pessoas, Virgínia? A ADEMA, na fisioterapia, ela está fazendo 60 atendimentos semanais. É uma fisioterapeuta de manhã e outra fisioterapeuta à tarde. Essas pessoas são atendidas aqui na sede mesmo? São atendidas aqui na sede, gratuitamente. A ADEMA, ela atende toda e qualquer pessoa sequelados de AVC. A parte neurológica é atendida aqui na ADEMA. A criança a partir dos 13 anos, né? E adulto infinitamente. Bom, e hoje, não só, né, com a fisioterapia, mas a ADEMA atende nessas pessoas de várias formas. Né? Sim, atende. A gente faz o trabalho social, né, com a família. A gente atende parte psicológica também, né, dos pacientes da ADEMA, que ajuda muito na evolução da recuperação, né? E a ADEMA, assim, ela acolhe a família, acolhe o paciente. Então a ADEMA está aqui realmente para fazer. Bom, e voltando ainda sobre o festival, que acontece, portanto, nos dias 10, 11 e 12 de abril,
a variedade é infinita, né? Tem vários tipos para todos os gostos. É uma surpresa. Cada vez que a gente vai fazer a Feira da Orquídea, é flores novas, é assim, é lindo. A pessoa fala, mas eu não tenho essa, realmente. Toda vez é uma novidade na nossa feira. É todo tipo de suculentas. Também a gente vai ter o cachepô, vai ter os adubos, né? E vai ter assim, umas instruções para quem não sabe cuidar de orquídea. Vai lá que vai aprender. Exatamente isso que eu ia perguntar. Já aconteceu em outras edições. Às vezes a pessoa tem ali o interesse de começar, né? Cuidar de planta, ter uma orquídea ali em casa. Mas não é só levar, não é aguar quando quer. Tem toda uma série de regras e cuidados, né? Sim, a orquídea ela é bem delicada, tá? Então, assim, a pessoa, se ela comprar a primeira e ela conseguir cuidar da primeira, felicidade para ela, porque ela vai se tornar uma viciada em orquídeas. Vai querer ter mais, né? É muito bom, sabe? É maravilhoso você cuidar de uma orquídea. Ela te responde mesmo. Bom, e acontece, portanto, no ginásio de esportes Décimo Chiosini. O ginásio fica pequeno para a quantidade de orquídea e suculenta. Olha, realmente, quando eles acabam de montar toda a parte da orquidária, vem montar, a hora que eu entro, que eu estou acostumada, eu fico surpresa. É muita coisa, é muita variedade. Eles colocam assim uma forma que todo mundo consegue ver. Não é aquela flor amontoada, é uma flor bem aberta. Então, assim, é uma surpresa todas as orquídeas, todas as feiras são uma surpresa diferente. Agora, a pessoa paga alguma coisa para entrar no festival? Não paga não. Ele vai lá, não quer comprar, não compra. E tem mais, viu? Todos que vão lá, a gente anota o nome, o telefone e concorre a um kit de orquídea no final. Olha só que maravilha. Ali tem a facilidade do estacionamento também, né, Virginia? Ajuda muito. O estacionamento do ginásio de esporte é indiscutível, realmente. E a gente fala assim, nossa, parece que, né, vai ficar pequeno ou vai ficar grande. Não, mas é certinho. Você olha assim, chega pessoal, vai saindo. É uma coisa que o pessoal não fica o dia todo. Ele vem naquele intuito, eu vou comprar uma orquídea. Ele compra a orquídea e vai embora. É rotativo, né? E feliz, vai embora feliz. E muito feliz. Agora, é uma ótima oportunidade para presentear também. Agora está chegando, né, o Dia das Mães, né? Então vamos comprar, vamos dar antecipado esse presente para o Dia das Mães, porque tem mãe que ama orquídeas, né? Eu sou uma. A maioria, né? A maioria não tem, quem não gosta de uma orquídea não tem. Então vamos reforçar o convite, os dias e também o horário, isso é muito importante. 11, 12 e 13. Agora, essa semana, né? Às 10, 11 e 12. 11 e 12, desculpa aí, tá? 10, 11 e 12. Sexta, sábado e domingo. E quais são os horários? Das 8 às 4 horas da tarde. Tanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo. Quanto no domingo. Assim, na sexta e no sábado, chega até umas 5 e pouco, né? Umas 6 horas. Enquanto tem gente, a gente está atendendo, tá? Então, assim, nós vamos ficar a noite toda, mas até às 5 horas é garantido. Agora, é importante a gente sempre citar e agradecer também, né, a prefeitura, né, por ceder ali o ginásio. Sim, eu agradeço muito a prefeitura, né, o Zé Orlando, na Secretaria da Educação. O Ginásio Esporte faz parte da Secretaria, o nosso prefeito Cido, está sempre colaborando com a DEMA. Toda vez que eu peço o ginásio, não tem dificuldades, né, eles arrumam mesmo, sabe que é para ajudar a nossa população. Não é simplesmente uma feira de orquídea, aí sim, é um momento que está ajudando a DEMA. Virginia, muito obrigado pelas informações e bora para mais um festival. Sim, bora para mais um festival. Eu também vou aproveitar, deixa aqui, e falar para a população de Matão que a DEMA hoje tem um brechó. Tá? O pessoal vir visitar, ajudar, também está ajudando a DEMA. É na sede mesmo? É aqui na sede da DEMA, o brechó. Tá? Fica aberto todos os dias, das 7 até as 5 horas da tarde. Qual é o endereço? A Avenida Saldanha da Gama, 1165, Vila Guarani. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Essas a partir de que valor? R$2. A partir de R$2. Parece que não, mas faz uma diferença no apoio para a DEMA, né? Sim, é R$2 e a quantidade que você vai levando vai caindo o preço, tá? Quanto mais você leva, menos você paga, mas está ajudando. Maravilha. Repita só o endereço da sede. Avenida Saldanha da Gama, 1165, na Vila Guarani. Maravilha. Virginia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a TVM sempre de estar junto com a gente. Legal, Aninha. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Vou juntando para preencher, né? Porque tem despesa, né? Tem. E se não fizer esses eventos aí, não cobre a despesa que tem, porque tem os atendimentos, né? Então são eventos como esse, né? Que envolve a comunidade e é sempre bom ajudar, né? Com certeza. Bom, são 18 horas agora e 29 minutos. Vamos para o intervalo. Na volta, mais notícias aqui no Jornal TVM.
Na Purifiltro, a sua saúde e bem-estar são prioridade. Revenda e assistência técnica autorizada da Everest, oferecendo soluções completas para a venda, instalação e manutenção de toda a linha de purificadores de água Everest, incluindo bebedouros industriais. Nosso compromisso é garantir água pura e saudável para você e sua família. Com a Purifiltro, você tem a certeza da melhor experiência, com confiança, atenção e a qualidade que sua saúde merece. Purifiltro, mais pureza e saúde. Alô Matão e Araraquara, vem com a Band FM 88,1 e curta a melhor programação do seu rádio, com muita música, informação, bate-papo, alto astral e a sua participação. Sintonize 88,1 Band FM, a sua rádio do seu jeito. Olá, de volta com o Jornal TVM. Hoje é segunda-feira, são 18h30. Vamos voltar lá para as ruas, que o Bruno tem informações de algum ponto da cidade. Bruno, é contigo. Esteves, estamos neste momento em um ponto que nós viemos na última semana, cruzamento da rua Leonilda Francisco Persighelli com a avenida Antônio Gorgatti, aqui no Azulville. Olha, nós mostramos aquele buraco, tenho certeza que você vai lembrar, Esteves. Eu até entrei aqui, né, para a gente poder mostrar a profundidade. Um buraco realmente grande, causando transtornos para motoristas, né, que passam pelo local, e os pedestres. Aqui já é um local com problema, nós já relatamos, tem a Mata do Azulville. Esse trecho aqui não foi feito calçada, quem vem caminhar nesse trecho tem que vir para a rua. E vindo para a rua, esse local aqui recapeado aqui, aliás, esse local onde foi feito esse tapa-buracos, tinha um baita buraco, né, que foi feito serviço. Então o pessoal veio até o local e fez o tapa-buracos aqui nesse trecho, aqui nesse buraco que tinha aqui margeando, né, a mata. Agora chama atenção, Esteves, que a 5 metros desse local tem mais buraco, né? Nós mostramos, inclusive, no Jornal TVM, na última semana ou no fim da semana retrasada, não me recordo. Agora, vale lembrar, eu não sei se o serviço teve início e não foi concluído, ou se realmente o que trouxeram de camada asfáltica, pela profundidade do buraco, foi possível fazer o serviço só ali, né? A 5 metros tem esse buraco, um pouco mais aqui, olha, mais uns 3 metros, tem mais esse buraco também gigante, com uma certa profundidade, e alguns metros aqui no meio do quarteirão, né, aqui próximo à Mata do Azulville. Esse ponto que nós estamos é a Leonilda Francisco Persighelli, mais muitos buracos aqui nesse trecho, né, que estão aí precisando do serviço. Agora, em alguns metros é realizado o tapa-buracos e bem aqui ao lado o serviço não foi feito. Repito, eu não tenho tecnicamente a informação se foi iniciado e vai ser concluído, né? Se o pessoal vai retornar aqui para o local, se realmente é isso e tá feito o serviço e esses outros buracos vão ter que aguardar, né? O maior foi fechado, o que tinha mais preocupação, né, por parte dos moradores, até porque já um veículo já tinha caído aqui nesse buraco. Agora a preocupação é com os demais, são vários buracos, né, em toda essa extensão aqui da Leonilda Francisco Persighelli, e que precisa de uma providência. São muitos buracos em alguns metros aqui, né, que não tiveram, né, o serviço realizado, né. Então a gente agradece pelo local onde foi feito o serviço, pelo buraco maior, mas fica aqui, né, por parte dos moradores ainda um pedido com relação a esse trecho. Bem ao lado da Mata, Leonilda Francisco Persighelli, né, estamos aqui no cruzamento com Antônio Gorgatti, o bairro aqui é Azulville, Esteves. Bruno, você mostrou, acho que foi quinta-feira passada, né? O que causa estranheza é que esses outros buracos aí estão bem próximos, né? Desse maior que você mostrou. Aquele lá eu quero crer que era prioritário, né? Mas isso daí, os outros demais aí também não estão lá aquelas coisas também não, né? Realmente, aquele era mais grave pelo tamanho e a profundidade.
e bem ali no retorno para quem vem da Antônio Gorgati. Agora, eu não posso deixar de citar que os demais também são buracos bem profundos, né, que requer aqui grande atenção por parte dos motoristas, né, os condutores, os próprios pedestres que utilizam muito esse trecho para a caminhada, e também, né, que o serviço possa ser realizado. Por exemplo, esse buraco que nós temos aqui, ó, é mais ou menos a mesma situação daquele que foi feito o serviço, né? Um buraco na lateral aqui da sarjeta, por onde escoa a água, né? Por onde escorre a água, e ele já está todo na terra porque a camada asfáltica foi toda embora, né? E é um buraco que tem uma certa profundidade, olha. Estamos aí mostrando, assim como eu fiz no outro, a gente está fazendo nesse aqui também. É um buraco que tem aí uma certa profundidade, né, que com um pneu aqui com certeza o prejuízo seria muito grande, e nem é questão só do prejuízo, questão financeira, né, mas para causar algum acidente, um motociclista, por exemplo, passar por aqui, a gente vai ter uma tragédia muito grande, né? Então o serviço foi realizado, né, o pessoal esteve por aqui, olha, na Antônio Gorgati tem mais alguns pontos onde foi feito tapa-buracos, e eu quero crer que realmente é um serviço que foi iniciado, mas que até o momento ele só não foi concluído, né? Mas que o pessoal deve voltar aqui para realizar, portanto, o serviço, né? Que é o que os moradores esperam. Esse local já tem problema há muito tempo, tanto é que chegou nessa situação exatamente por conta do tempo. A gente vem de um período de chuva, todo o serviço fica comprometido, né? Mas agora a nossa torcida é que a equipe possa realizar o serviço aqui nesse local. Valeu, Bruno. Inclusive, né? Nós havíamos hoje, né, já está tentando agendar lá com o Mineiro, né, para falar sobre, né, as prioridades, né, porque são vários, né, pontos necessitando aí de uma atenção especial. Houve até uma aprovação numa sessão extraordinária da Câmara, né, uma suplementação de verbas, né, para poder suprir essa operação tapa-buracos. As chuvas diminuíram, quero crer que agora o momento seja mais do que propício para que seja iniciada esse tipo de operação aqui em Matão, né? Sem dúvidas, Esteves. É uma situação que muitos pontos da cidade acabaram ficando comprometidos, principalmente depois da chuva. Esse é um deles, né? A enxurrada vem e aí o asfalto está solto e tudo vai embora, né? Deixando, portanto, só a terra e aumentando cada vez mais o buraco, aumentando cada vez mais a profundidade. Agora, realmente, a gente sabe que ainda temos aí algumas probabilidades, né, de chuva para os próximos dias, como foi o caso hoje, de repente uma pancada de chuva, né, mas realmente é preciso escolher alguns pontos, né, de prioridade. Inclusive, uma das perguntas para o próprio Mineiro, secretário de Serviços Municipais, é exatamente qual é a situação ou qual é o critério utilizado para elencar as prioridades, né? Porque um ponto como esse realmente precisa aí de uma certa urgência, né, na execução do serviço, por conta dos riscos que esse local oferece. É um ponto usado para caminhada, um ponto muito utilizado por idosos, e bem onde tem os buracos é onde não tem a calçada, então nem tem como esses idosos desviar, né, enfim, o trajeto, para não correr o risco aqui de acabar, né, sofrendo uma queda, enfim, e essa situação ficar ainda mais grave. A nossa torcida é que o serviço tenha só sido iniciado e ainda não tenha sido concluído, é que a informação é que aquele local ali onde recebeu o tapa-buracos foi executado na última semana, e aí por essa razão não teria sido finalizado. Olha, só pra gente registrar, tem um pedestre ali no meio da Antônio Gorgati, passeando com um cachorro. Como não tem a calçada aqui neste trecho, ele está indo, né, na contramão. Claro, ele é um pedestre, mas ele está indo no sentido contrário do veículo que vem, exatamente para ele poder ver o veículo. E nesse trecho tem um poste apagado, olha, não dá nem para ver mais o pedestre transitando por ali, né? E coloca, portanto, em risco, né? É uma situação delicada, esse ponto precisa de muita atenção, Esteves. Valeu, Bruno, pelas informações. Aninha, pessoal mandando o recado aí. Estão sim. E a pessoa que ganhou o ovo, né? Então, Esteves... Aproveitou legal, né? Aproveitou. A Vitalina mandou uma mensagem aqui pra gente agradecendo o ovo de Páscoa. Ela disse que estava muito bom e mandou um abraço para toda a nossa equipe. Imagino. Obrigada pelo carinho. Mandar um abraço também para Marlene Aparecida, agradecendo a Márcia Grilo também, que está aqui nos acompanhando. Obrigada pela participação.
Também uma boa noite para o Luiz de Paula. Luiz de Paula sempre está nos acompanhando e agradecendo também a mensagem aqui da Anaí. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 99632-6200. Valeu, Aninha. Bom, a Matão ganha mais uma vez, Aninha, está ganhando destaque no cenário esportivo internacional e dessa vez numa modalidade, né, que vem conquistando espaço, né, despertando a curiosidade, que é o chokeball. Olha. A cidade terá representantes convocados para defender o Brasil numa competição que vai ocorrer lá na Colômbia, nas categorias de base, que é o PAN, né? Para falar sobre esse momento importante, entender melhor o que é essa modalidade, né? E destacar o trabalho desenvolvido aqui no nosso município, nós conversamos, né, numa das edições do Jornal das Saudades, com a Alessandra Marquezine, que é a técnica da equipe matonense Dharma e também da seleção brasileira nas categorias M15 e M18. Vamos ver um trecho desse bate-papo. Nós crescemos muito, né? Então, Matão representado aí no cenário nacional e agora internacional desde 2024, que nós já tivemos uma participação de atletas matonenses na seleção brasileira. Eu no comando ali em 2024 da seleção M15, o trabalho se perpetuou e agora também estou no comando da seleção brasileira M18. Então é um motivo de muito orgulho para o nosso município, para os nossos atletas, para o esporte de uma forma geral, né, que também representado aí no interior. Então é a consolidação de um trabalho, né, Esteves? A gente vem assim arduamente se dedicando aos treinamentos, à captação de atletas, a base, né, que é a escolinha, para que eles então agora cheguem ao que a gente almeja enquanto atleta e quanto técnico, que é comandar ou estar em uma seleção brasileira, né? Vanessa, agora falar um pouco sobre o que é o chokeball, né, para quem não conhece ainda, né, tem umas regras completamente específicas e próprias, né? Isso, então é uma modalidade... Na Suíça foi inventado, né? Isso, foi inventado na Suíça, né, por um médico generalista que tratava aí atletas advindo de lesões de outros esportes. Então ele cria essa modalidade em que o principal diferencial é o não contato físico, mas que não impede de que seja um esporte muito dinâmico. Então é um esporte coletivo jogado em quadra, uma quadra do tamanho oficial de uma quadra de basquete. O objetivo principal é arremessar a bola em um quadro de rebote para que ela volte para a quadra, convertendo ponto, ou se a defesa adversária não conseguir capturar essa bola, também é ponto aí da própria equipe. É muito dinâmico, você pode arremessar dos dois lados da quadra, então é um esporte muito intenso, muito dinâmico, e que tem princípios, assim, né, digo, não de fair play, mas que isso já está intrínseco ali na modalidade esportiva. A própria regra já impõe, né? Isso mesmo. Então, torna ele, assim, um esporte para todos, né, reconhecido pela Unesco, como o esporte que promove a paz pela ONU. Então, ele tem esses diferenciais. E não há interceptação da bola também, né? Isso, não tem interceptação. Como tem no basquete, no futebol, né? Exatamente. Então, por isso, a gente não vê as lesões aí advindas de faltas, né, de contato físico. Isso é muito bacana. De cabeça, de joelho, né? Exatamente, né? De empurrão, de torção, de carrinho, desse tipo de coisa, né? Então... Nem xingamento. Né? Nem xingamento, esse. Não, esse não existe mesmo. Uma coisa muito bacana é que você vê, por exemplo, lances que são muito, muito rápidos e às vezes o árbitro fica na dúvida. E plásticos, né? E plásticos, muito plásticos. A estética do jogo é muito, muito bonita mesmo. Mas nesse momento, o próprio atleta acusa, por exemplo, se foi um ponto, se foi um ponto contra, se foi uma bola fora. Então isso faz parte mesmo do princípio do esporte. Que deveria ser em todos os esportes, né? Ai, deveria, né, Esteves? A gente vê tanta coisa. Sem aquela malandragem, né? Exatamente. Induzir o juiz a erro, né? Isso, gritar na cara do... Simular lesão, né? Exatamente. É feio, né? Feio, muito feio, muito feio. É triste. Agora, Vanessa, você está me dizendo, né, essa é técnica da seleção brasileira, inclusive além da equipe matonense, né? Fala um pouco dessas categorias. Sim, vamos lá. Então, só quero reforçar, gente, que Matão hoje é uma das equipes aí principais no cenário nacional, né? Conquistou seu espaço e é em função disso o convite para que eu esteja a comando também da seleção brasileira infantil,
que até 15 anos. Então, eu tenho esses atletas que não têm ainda, pode ser que tenham completado esse ano ainda os 15 anos, mas eu tenho atletas de 13, 14 anos competindo, e o 18. Então, por exemplo, na categoria 18, eu tenho 3 atletas de matão. Na categoria 15, eu tenho 2 atletas de matão, que são irmãos, na seleção brasileira. Então, é um trabalho que a gente desenvolve nos clubes, né? Então, cada equipe tem os seus atletas, o seu treinamento, e com base nas competições que foram realizadas, né, ao longo do ano anterior, né, nesses 2 últimos anos, nós vamos tendo contato com esses atletas, né, fazendo convite para que eles participem dos treinos seletivos, e aqueles que se destacam, então, compõem a seleção brasileira. Os treinamentos são em São Paulo, né? Então nós nos deslocamos até São Paulo um final de semana sim e um não, para que aconteçam esses treinos. Essa época começou em outubro os treinos oficiais. Que é pós-convocação. Isso, pós-convocação. Então em outubro nós começamos os treinamentos, que vai até primeira semana de julho, porque depois nós já embarcamos, né? No Pan-Americano, que esse ano vai ser na Colômbia, Na Colômbia, isso. Em Bogotá ou não? Em Bogotá. Uhum. Agora você está me dizendo dos treinamentos, né? Aqui Matão também é uma das sedes de treinamento da seleção brasileira, né? Isso, nós fizemos... De todas as categorias, né? De todas as categorias, né? Porque além dos atletas do M15 e M18 de Matão, esse ano eu tenho 3 atletas na seleção brasileira adulto, né? No masculino adulto. Então é a primeira vez, isso é muito importante para nós. Eu ainda tenho 2 suplentes, né? Um no adulto e um no 18, então é muito bacana, um volume muito grande de atletas, se a gente for enxergar aí o tamanho da delegação brasileira. Matão sediou um treino em janeiro, aqui nas quadras do Caju, né? Então a gente tem essa parceria, o apoio aí da Secretaria de Esportes e da Prefeitura com equipamento público. Então nós fizemos esse treino da seleção brasileira, do infantil, do feminino e do adulto, e agora está programado um treino aqui para junho também em Matão. Então a gente também recebe a seleção para ter treinamento aqui. Aninha, né, e o pessoal de casa, além do desafio, né, dentro de quadra, tem um outro ainda, né, que é a missão, né, que é fora dela, que é viabilizar a participação desses atletas na competição internacional. Para isso, a equipe está promovendo uma campanha de arrecadação, uma espécie de uma ação entre amigos, né, para poder ajudar a custear essa viagem até a Colômbia. Vamos voltar com a Alessandra, né, que rapidamente ela vai explicar como que a população pode colaborar com esse desafio. Muito bons aqui, limpeza dental, caixa térmica, voucher de roupas, tá tudo descrito lá na página. É isso que eu te falar, para ter todos os detalhes, né? Todos os detalhes, lá no @DharmaChukibol. Então tem a descrição de todos os brindes. Nós estamos fazendo uma campanha lá com a mãe de um dos nossos atletas, é responsável pela campanha, divertida, criativa, para trazer esse engajamento para a página, mas realmente são prêmios muito bons, gente, vale muito a pena, assim, contribuir e ganhar, né? Vanessa, eu queria que você reforçasse então, né, para as pessoas aderirem a essa ação, né, entre vários amigos por uma causa muito boa, que é representar Matão num torneio internacional, né? Isso, então é levar novamente, né, o nome de Matão para o cenário internacional da modalidade, né? Isso é muito importante para os atletas, para nós e para a moçadinha que vem aí e se inspira nesses atletas de seleção. Então, é uma ação entre amigos no valor de R$10. O sorteio é 7/6 pela página do Instagram lá do DharmaChukibol, @DharmaChukibol. Com R$10 você consegue, né, tornar esse sonho. Na verdade, eu não falo nem que é o sonho, né? É a consagração, é a conquista, é a confirmação de um esforço pessoal desses atletas. Então, com a sua contribuição de R$10, esses atletas podem chegar mais perto aí do Pan-Americano. Os prêmios são muito bons, são excelentes, são 20 prêmios, então o sorteio será 7/6. Você tem mais de 20 chances aí de ganhar e de levar um brinde excelente para casa.
Aninha, vamos colaborar, quem puder, né? Mas por uma boa causa. Esporte sempre é bom. Aninha, você está me dizendo aí que choveu em algum lugar que deu até para fazer umas imagens? O Cosme mandou uma mensagem aqui pra gente, falou que na Vila Cardim choveu, viu? Olha lá. Muito bacana. Eu moro no pedaço ali, ó. Tomara que tenha chovido, para ficar bem gostoso para dormir, né? Muito bom. E também, Esteves, aproveitando, mandando um abraço para Ademir e a Cristina e toda a família estão nos acompanhando e disseram parabéns pelo Jornal TVM. Muito obrigado para elas. Vamos então para o intervalo, na volta mais informações aqui no Jornal TVM desta segunda-feira, hein? A Prefeitura de Matão está reduzindo o valor da CIP, que é a contribuição de iluminação pública. Neste ano, o valor será reduzido em 20% do que foi pago em 2025. E os descontos não param por aí. Irão acontecer também em 2027, 2028 e a partir de 2029, a CIP vai ser de 50% do valor pago em 2025. Energia mais barata, dinheiro sobrando para a população investir em outras necessidades. Prefeitura de Matão. Juntos, construindo o futuro. Você adora, todo mundo adora, é de dar água na boca. Você sabe de quem estou falando. É lógico, Restaurante Lanchonete Lopes. Almoço todos os dias a partir das 11 horas. Você tem que aproveitar. Variedade de saladas, salgados e bebidas. Ambiente amplo, agradável e uma comida saborosa e de qualidade. Restaurante Lanchonete Lopes. Rua Rui Barbosa, no centro. Disque Marmitex 3384 5099. De volta com o Jornal TVM, agora são 18 horas e 51 minutos, é hora de a gente ir lá para Taquaritinga, no nosso quadro TVM Região, de onde fala Beto Garcia. Beto, é contigo, boa noite. TVM Região, com Beto Garcia. Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM, segundona, dia de falar de esporte. E aqui em Taquaritinga o esporte é Clube Atlético Taquaritinga. O Leão da Araraquarense entrou em campo no último sábado. Pegou o touro dos canaviais, o Barretos. O CAT, com um simples empate, dependendo de outros resultados, até passaria de fase. Mas venceu e venceu bem, 2-0. Nós temos os gols aí. Primeiro de Pedrinho. Aliás, um golaço, né? O Pedrinho que jogou muita bola, vencendo um dos destaques no jogo do CAT, né? Menino bom de bola. Pedrinho e Caio marcaram para o Clube Atlético Taquaritinga, que venceu o jogo por 2-0. Quase 1.000 torcedores compareceram para acompanhar esse jogão de bola no último sábado no Taquarão, aqui em Taquaritinga. O CAT agora passou para as oitavas e tem pela frente o Penapolense. No jogo contra o Penapolense aqui em Taquaritinga, o CAT goleou 3-0. Agora pega o Penapolense em casa no próximo sábado às 15 horas, e no outro sábado, 2 sábados seguidos, a Penapolense recebe o CAT, o Clube Atlético Taquaritinga, em Penápolis. Isso porque a Penapolense fez uma campanha melhor do que o CAT, se classificou acima do CAT e decide em casa a vaga. O time do CAT está confiante, principalmente depois do futebol que apresentou frente ao Barretos. A equipe se impôs dentro de campo, goleiro Vinícius do CAT fez algumas importantes intervenções, defesas maravilhosas, e isso garantiu o CAT na próxima fase do Campeonato Paulista da Série A4. Repetindo, depois da vitória contra o Barretos, 2-0, próximo sábado aqui em Taquaritinga, no Taquarão, tem CAT e Penapolense, e no outro sábado, Penapolense e CAT, o jogo que decide quem vai continuar no campeonato e quem fica pelo caminho. Temos fé que o Leão vai conseguir sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A4. Legal, o torcedor catiano apoiou e deve continuar assim. A diretoria fez uma promoção, distribuiu mais de 900 ingressos. Não sei se vai acontecer o mesmo no próximo sábado. Provavelmente a diretoria vai tentar fazer também esta promoção para que o torcedor vá a campo. Quase 1.000 pessoas no último jogo. Isso ajudou e muito o Clube Atlético Taquaritinga a passar de fase. Legal? Boa segunda a todos. Amanhã voltamos com mais informações. Tchau, tchau. Valeu, Beto. Obrigado. Até amanhã. Agora é hora da gente saber a opinião com o Daércio Neto. Daércio, é contigo. Boa noite.
Opinião com Daércio Neto. Olá, boa noite Esteves, boa noite Ana. Hoje tratamos em nossos programas aqui pelo Centro Paulista de Comunicação sobre algo que há muito vem incomodando a vocês, e a gente percebe isso e a nós também, o trânsito em Matão. Quer dizer, há uma cidade que, se não é o melhor trânsito do mundo, mas que tratou de cuidar de sinalizações, de pontos mais críticos e tudo mais de alguma maneira. Porém, a gente percebe que no dia a dia, no exercício prático das coisas, vamos ter que fazer algo mais. E é isso que estamos, essa semana, dedicando os nossos programas, no sentido de entender, a partir principalmente do usuário, o que é que nós podemos fazer para que isso melhore. Porque teremos que melhorar essa condição de trânsito, dado principalmente o desrespeito que se vê no dia a dia. Mas são flagrantes diários de coisas básicas que deveríamos evitar. Então, passa no sinal vermelho, o outro cruza na frente sem qualquer tipo de regra. Enfim, são condições absolutamente primárias que a gente não está obedecendo no trânsito, e com isso ocasionando acidentes que levam uma multidão aí, viu? É muita gente que hoje em dia está sem emprego, está afastado do emprego, encostado no INSS, ganhando o salário do INSS, família passando dificuldade, e ele só vai poder trabalhar daqui 5, 6 meses. Tem gente que demora muito mais tempo para se recuperar de um acidente, por exemplo. E não são poucos, principalmente motociclistas. Tá, o desrespeito não é só de motociclistas? Não, mas é predominante entre motociclistas. Isso nós temos que admitir. Isso vai ter que acabar. E há outras questões que amanhã nós avançaremos nos próximos programas, mas queria dividir com vocês, que é a questão dos buracos. Ora, a temporada de chuvas passou, ainda que chova uma ou outra vez agora, mas não será suficiente para atrapalhar qualquer tentativa de tapa-buracos definitiva. Ou seja, o município já pode atuar agora, a começar, a gente espera, pelos casos mais críticos, buracos em dimensões maiores e mais perigosos, e depois ir avançando, tapando buracos. Então, o momento já permite que o setor de obras faça isso. O momento também permite, porque recentemente, aprovado pela Câmara Municipal, um projeto de lei do próprio prefeito municipal, fazendo uma suplementação orçamentária para ter recursos exatamente para isso. Então, por aí dá para entender, temos o dinheiro para isso e temos condições climáticas favorecendo, já não há aquela desculpa mais dizer, não dá para fazer agora, vamos fazer um paliativo, não. Já dá para fazer um trabalho definitivo, que eu imagino que a prefeitura já deva estar iniciando, a julgar pelo projeto da suplementação, o dinheiro para isso, que o prefeito já pediu e que a Câmara também já aprovou. Mas voltando à questão das intransigências, dos desrespeitos no setor de trânsito, a gente também percebe nitidamente que pode ser que num ponto ou outro, os semáforos de uma única via, eles podem até ter ajudado. Tá, não são no todo desprezíveis. Mas, senhores, há pontos críticos que ele não resolve. Cruzamentos críticos. Um cruzamento de uma Padre Nelson com uma Senhorinha Frota. Um cruzamento de uma Trolese, por exemplo, com a Avenida Baldana, com uma Senhorinha Frota igualmente. Um outro ponto, por exemplo, que a gente tem, e é crítico, essa entrada, a chegada de Matão pela Avenida Marquesan, pelo acesso que chega ali entre a Marquesan e a Baldan. Os caminhões chegam ali, só tem de um lado o semáforo, né? No outro lado da pista, de lá não tem. O caminhão abre o sinal verde e ele atravessa, só que a de lá ele está fechado, porque lá ele depende do trânsito. Aí ele para no meio do canteiro, a carreta fica no meio da rua, na pista que ele chegou, na pista de cá. Enfim, pontos que precisam ser melhorados, e mesmo em alguns lugares que não tem tanto movimento assim, esse semáforo voltado para uma única via realmente vai precisar muito mais do que o respeito daqueles que chegam sem que tenha o semáforo e que fica esperando que o lado que tem semáforo faça a parte dele. É aí que muitos esperam. Mas por quê? O sujeito que chegou não sabe exatamente o que está valendo lá, o semáforo não está voltado para ele. O sujeito que vem
por uma avenida que tem um semáforo regulando para ele, passa no vermelho por acreditar que, bom, ele não sabe mesmo o que está acontecendo aqui, eu vou avançar assim mesmo. Ou seja, é um semáforo que pode até ter contribuído. Mas convenhamos, ele depende de uma coisa fundamental: honestidade. Sem a honestidade daquele que está pela via, que fecha e abre o sinal, não dá para contar com esse tipo de semáforo como algo efetivo. É preciso ter muita confiança e honestidade. Até nisso é preciso ser honesto. E convenhamos, boa parte não é. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, Daércio, pela opinião. Amanhã nos vemos novamente. Vejo você também. E essa edição do Jornal TVM será reapresentada às 21 horas. Aninha, boa noite para você, aos demais da equipe. Nos vemos amanhã. Se Deus quiser, César, boa noite a você, a toda a nossa equipe e a você que nos acompanhou. Na sequência, fique com o programa FATEC Projetando o Futuro. Jornal TVM. Oferecimento: Hospital Carlos Fernando Malzone. 112 anos de história, cuidado e vida.